Constantly in the trial and the change. One thing remains: your love never fades, never gives up, and never runs out on me.
Podemos dar uma salva de palmas para os noivos hoje. Eu quero ler as Escrituras no livro de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, no capítulo 8, no verso número 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Gostaria de começar com uma oração essa tarde. Feche seus olhos por um instante, incline sua cabeça. Vamos pedir que nosso Pai Celestial possa abençoar essa cerimônia. Obrigado, Senhor, porque antes que o mundo fosse mundo, Tu nos conheceste e nos chamaste à existência para boas obras preparadas de antemão para que andássemos nelas. E hoje estamos aqui perante testemunhas físicas e espirituais e queremos celebrar, Senhor, o amor desse casal, celebrar a união, e queremos que o Senhor está nesse negócio, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estarás. E queremos hoje aqui celebrar a família e os convidados, e celebrar essa vida comum, que começa hoje, mas que no Teu coração já começaste antes que o mundo fosse mundo. E nós celebramos hoje esse dia, em nome de Jesus. Você que puder se sentar, você pode se sentar. Hoje eu quero falar sobre a Sinfonia do Amor a partir do livro de Cantares, Márcio e Cristal. Em Cantares, o amor é definido como algo que permanece, que dura. Em Cantares, o amor é alegre, ele é simpático, ele é decente, ele é coerente, ele sorri. Ele não tem medo de ser julgado como infantil, por ser aberto à alegria, ao regozijo, ao amor. Ele é poema de celebração e de júbilo. Como diz Cantares, capítulo 1, verso 2, porque melhor é teu amor do que o vinho. E o vinho, nas Escrituras, é o símbolo da alegria. No Salmo 104, no verso 15, diz: o vinho que alegra o coração do homem. Em 1 João, capítulo 2, as Escrituras narram, descrevem a história da transformação da água no vinho, naquele primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Ora, a água sem sabor, sem gosto,
sem novidade, sem açúcar, sem cor, se transforma em vinho apetitoso e agradável. Talvez o casamento de muita gente se tornou assim, uma mesmice, um marasmo, uma pasmaceira, com ausência de variedade ou progresso. Mas quando Jesus é convidado para o casamento, ele pode ainda transformar água em vinho. Em primeiro lugar, o amor em Cantares, ele é alegre, ele é feliz. Em segundo lugar, o amor em Cantares é delicioso, ele é um banquete de almas. É delícias, tem gosto, tem cheiro, tem paladar, tem sabor, é apetitoso e inspirador de prazer. Como diz, quão formosa e aprazível és, ó amor em delícias. O amor é beber o seu próprio fluxo, no refluxo que você recebe daquilo que você semeia. É a troca de carícias, de beijos e de honrarias. O amor em Cantares tem tempero, porque ele é gostoso e ele é agradável. Em terceiro lugar, o amor em Cantares, ele é belo, ele é bonito, ele é formoso. Como diz, quão belo é o teu amor. Ó irmã minha, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Porque o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor não é paixão desprovida de princípios, porque gente somente apaixonada sofre e faz sofrer. O amor é belo, ele não cede às chantagens. Ele é paciente, porque ele espera o seu tempo. Ele não se ressente, mas perdoa, e não procura os seus interesses, mas é altruísta. Pensa no outro mais do que em si mesmo, pois, neste amor, ser feliz é fazer feliz. Se realiza, realizando. Se completa, completando. É beber o próprio refluxo do nosso fluxo abençoador. Em quarto lugar, o amor em Cantares, ele é grande. Ele cabe dentro de uma kitnet, enquanto muitos casarões estão desprovidos da sua presença. Como no poema de Carlos Drummond de Andrade, o mundo é grande e cabe nessa janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. No amor, o total invade o parcial e o júbilo conquista a tristeza. O prazer vence o desconforto e a pobreza. A gratidão faz esquecer as fadigas. Em quinto lugar, o amor em Cantares, ele é invencível. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, porque o amor é indômito, ele é invencível contra todos os dilúvios e pororocas da vida. Ele sobrevive mesmo na tempestade, na enxurrada. Sua chama sobrevive às intempéries, ao calor, ao desconforto, porque quão forte é o amor, mais forte do que a morte. Ele é inexorável, implacável, inabalável, austero, reto e rígido. O amor é forte como a morte, porque quem morre por amor enfrentou a morte e venceu. Em sexto lugar, o amor é inegociável. O amor que se entrega e que se dá, que se rende, que se desfalece, que se deixa conquistar, é pleno de autoestima e de dignidade. Seu padrão é elevadíssimo. Ele não negocia com coisa alguma. Se coloca acima da riqueza, do suborno ou dos jogos de interesse. Como diz Cantares, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O amor não tem preço, está acima do poder de compra e de barganha.
Ele é impagável, invendável e inegociável, como tudo aquilo que não pode ser comprado. A oferta de bens, de casas, de adornos, de tesouros, a fim de obtê-lo, recebe como resposta o desdém. Seria de todo desprezado. Os que tentam substituir o afago pelo vestido, a carícia pela joia, a voz doce pela serenata paga, a gentileza pelo luxo, a amizade pela diversão, a alegria e o prazer pelo humor comprado, acabarão desprezados. Em sétimo e último lugar, o amor em Cantares é incondicional. Ele não tem razões, ele não tem condições. Há na verdade, momentos de crise em todo o relacionamento. Relacionamentos são feitos de prova. E quando você passa pela crise, você descobre o quanto valeu a pena passar por aquela curva. A propósito, você não pode ter um jardim se você não cuidar dele diariamente. Esta é uma cerimônia de casamento, mas o casamento começa, ou o namoro começa, depois do sim. Agora é a hora da gentileza, do afago, da carícia, da joia, dos bilhetes de amor. Agora é a hora de transformar esse amor em um amor intencional. Porque o amor é uma escolha. Jesus disse: amai-vos como eu vos amei. E Ele não nos ensina a ter um sentimento, senão a ter uma decisão. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos. Ou seja, o amor pode ser aprendido. Ele é uma escolha tomada a partir de uma química, de uma elaboração, de algo que aconteceu entre duas pessoas. Mas ele só é firmado pela posição da volição, da vontade de se manter firme até o fim na decisão que se tomou. Porque a família é a escola do caráter. Se nós quisermos ser homens de verdade ou mulheres de verdade, nós temos que aprender o que é família. O monge Martinho Lutero, em 1517, colocou suas 95 teses na capela de Wittenberg, na Alemanha. E ele deixou de ser monge e se casou com Catarina von Bora. E depois de um ano de casado, ele disse: eu aprendi mais sobre caráter em um ano casado do que em 10 anos como monge. Porque nós aprendemos a ser homens de fato quando as crises e as perturbações e as lutas e os entraves e os conflitos surgem. Nós mostramos quem de fato somos. Aquilo salta, transpassa a epiderme e penetra no sangue e nos faz mais profundos. A família é a verdadeira escola do caráter. Hoje eu quero celebrar, juntamente com vocês, o amor de Márcio Crispim Monteiro e de Cristal Caetano Freire. E hoje nós queremos agradecer a Deus, porque esse amor é como um vinho que não vai se acabar. Jesus, no capítulo 2 de João, transformou a água em vinho e disse: o mestre Sala, vocês guardaram o melhor vinho para o final, porque na relação conjugal é assim. À medida que amadurecemos, a vida fica melhor, fica mais fácil. Nós nos entendemos em olhares e nos percebemos e nos discernimos. Não é mais uma variável, mas é uma certeza. Estamos aqui hoje para celebrarmos o amor e eu gostaria que as alianças entrassem. Você olha para um anel como esse, você não vê começo nem fim, porque isso é o símbolo da eternidade.
do infinito. Uma aliança que dura e não se quebra e que permanece para sempre. Você pode falar muito sobre um casal quando o marido é capaz de sorrir para a esposa e a esposa para o marido, onde existe um clima de liberdade e de espontaneidade. Uma aliança bíblica é feita a partir de alguns princípios, onde, quando alguém fazia aliança com outrem, dizia a essa pessoa: tudo que eu tenho é seu e tudo que você tem é meu. Quem se levantar contra você se levanta contra mim. Quem se levantar contra mim se levanta contra você. Os meus inimigos são os seus inimigos, os seus inimigos são os meus inimigos. Uma aliança é algo que foi feito para durar, até que a morte nos separe ou até que Jesus Cristo venha. E nós estamos aqui hoje para celebrar essa aliança, esse pacto, como testemunhas e como também torcedores, como aqueles que vão celebrar a vitória de Cristal e de Márcio. Estamos aqui para dizer sim a essa união, afirmar o nosso apoio, o nosso suporte e dizer que queremos vê-los como modelos, como referenciais de uma família feliz. Quando os outros olharem, poderão dizer: eles nos inspiram. A família é assim. Deus abençoou Abraão para que mediante Abraão abençoasse todas as famílias da terra. Deus sempre escolhe modelos e referenciais para que mediante essas pessoas possa dizer a todos os outros: eu quero fazer isso que eu fiz a eles, a todas as pessoas. E que seja assim na vida de vocês. Que Deus lhes abençoe de uma maneira tal que as pessoas possam perceber isso e querer descobrir quais são os princípios e os valores que vocês aplicaram à vida, que a fizeram bem-sucedida. Estamos aqui não somente como convidados, mas como torcedores, celebrando a vitória de vocês, porque essa vitória também é a nossa vitória. Portanto, Cristal, com esse anel, declaro meu amor por você, eu declaro meu amor por você, que durará para sempre, que durará para sempre, eterno, eterno, você para sempre, minha namorada, a minha namorada, meu amor, minha paixão, eu prometo te honrar, te respeitar todos os dias, até que a morte nos separe, ou até que Jesus Cristo venha. até que Jesus Cristo venha. Meu amor, é difícil falar da gente sem falar de Deus. Desde o início que eu te conheci, eu já vi a mão de Deus e já sabia que o próprio Deus estava ali, fazendo com que a gente se conhecesse e a gente tivesse um futuro juntos. E quando eu olho para você, eu não vejo agora, eu vejo um futuro. Eu sei que um futuro brilhante nos aguarda. Isso é só o iniciozinho. E Deus tem grandes coisas nas nossas vidas. E desde que eu te conheci, minha vida mudou bastante. Eu me tornei uma pessoa melhor. E eu sinto a cada instante como se a nossa união, a nossa vida fosse um brinde de Deus, um brinde dos céus, por essa realização, porque aconteceram tantas coisas que tentaram impedir da gente estar aqui hoje, de todas as formas, todas as maneiras. E só nós e Deus sabemos o que a gente passou e o que aconteceu, o que a gente teve que enfrentar
para estar aqui hoje. E é um sonho que está se realizando na minha vida. Eu estou muito feliz. Obrigada por tudo. Com esse anel, eu te recebo como meu marido e sou para sempre sua eterna namorada. Feche seus olhos um instante. Vamos fazer uma oração de agradecimento hoje por tudo isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz realidades surgirem antes que os montes nascessem e se formassem. Tu és Deus, de eternidade a eternidade. És o Criador, bendito e excelso, que nos criaste para uma esperança viva, para um propósito, para uma missão. E que esse casal possa descobrir agora a sua missão, não somente sozinhos, mas agora em comum acordo, como iguais, como parceiros, como companheiros, como amigos, como marido e mulher. Que o Senhor possa lhes fortalecer, lhes vivificar, abençoar as obras das suas mãos, lhes prosperar em todos os seus caminhos. Que o Senhor tire as pedras, abra as águas e mova as tuas mãos para guiá-los pelos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Que o Senhor lhes prepare uma mesa, um banquete, uma festa, na presença dos seus inimigos. Lhes unja a cabeça com óleo, que o seu cálice transborde. Que bondade e misericórdia lhes sigam todos os dias da sua vida, e eles habitem na casa do Senhor para todo sempre. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Esse casamento, ele é religioso com efeito civil. Portanto, nós vamos ter as assinaturas do noivo e da noiva e de duas testemunhas. Começamos aqui. Come and rest here. Come and lay your burdens down. Come and rest here. There's a refuge for you now. You find His peace and know you're not alone anymore. He is near. You find His healing. Your heart isn't shattered anymore. Márcio e Cristal, a autoridade é me constituída como sacerdote do Deus vivo, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Levante suas mãos para cá e faça uma oração por eles agora. Deseje alguma coisa boa, algum valor, algum princípio, alguma bênção, algo especial que você deseja para eles. Faça a sua oração, ainda que tímida, ainda que você não saiba muito como dizer, mas fale com o seu coração, porque na oração mais valem um coração sem palavras do que palavras sem coração. Hoje nós desejamos a vocês a força, a energia, que o Senhor lhes entregue as portas dos seus inimigos,
que os inimigos que se levantam tropecem e caiam. Que o Senhor lhes fortaleça, lhes unja e lhes confirme como uma referência, como um modelo, como um paradigma de vitória, como algo a ser copiado e reproduzido. Que o Senhor lhes dê o DNA da vitória, que o amor de vocês jamais acabe, mas que ele se renove como o vinho da alegria, da celebração, da festa, que vocês sejam plenos, produtivos, criativos, bem-sucedidos, que seus filhos sejam fortes e vigorosos, que a bênção do Senhor enriqueça e não acrescente dores, que o Senhor seja sobre vocês como uma coluna de fogo, que a mão do Todo-Poderoso vos defenda e vos guie a todo triunfo. Nós oramos em nome de Jesus. Os noivos receberão os cumprimentos aqui mesmo. Nossas felicidades para vocês. Meus parabéns. Um forte abraço. If you want